boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando a defesa de dissertação de mestrado de Marinete Silva, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu estou neste momento como presidente desta banca e orientador da Marinete, instalando a banca e agradecendo desde já a participação sempre colaborativa, fraternal, solidária dos meus amigos, que não são só colegas de profissão, são meus amigos, o professor Washington Nozu, da Universidade Federal da Grande Dourados, e o professor Ramon Flibicário dos Santos, meu irmão, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, duas pessoas que são grandes pesquisadores nas suas áreas e que abrilhantam esse momento pela presença tão qualificada deles nesse debate da defesa de dissertação de mestrado de Marinete. Saudar a Marinete. Marinete, é muito bom esse momento, né? Chegar ao momento da defesa. Isso significa, né, um passo, né, nessa sua trajetória acadêmica, profissional e humana. Quero saudar aqui a presença de pesquisadores do LEPED, a querida Alessandra, o querido Marco Viegas, a professora Rosângela, a querida Rosângela, e outras pessoas que provavelmente, imagino, né, são pessoas próximas, pessoas conhecidas. Aqui aparece para mim Miriam e Angélica. Sejam muito bem-vindas e, com certeza, essa é uma oportunidade formativa, assistir uma defesa de dissertação de mestrado. Destacar também que o professor Nozu e o professor Ramon Fli foram membros da banca de qualificação de Marinete, ocorrida há cerca de um ano atrás, provavelmente, e que nós estamos aqui, então, solidariamente encerrando um ciclo formativo, que, na verdade, encerra-se um ciclo, e a vida é isso, né? É um contínuo abrir e fechar ciclos. Então, você fecha um ciclo, mas outros se abrem na sua vida, Marinete. Eu vou compartilhar a tela, tá, Marinete? Por conta dessa minha facilidade para fazer esse compartilhamento. Vou controlar seu tempo, então você fique tranquila que você tem até 30 minutos. Até 30 minutos. Então, seja bastante cuidadosa com o seu tempo, até porque a banca conhece seu estudo. Mas é importante que você faça uma apresentação que atenda, né, a compreensão do que foi a sua pesquisa para aqueles e aquelas presentes nesse momento da sua defesa. E eu vou estar aqui, quando eu compartilhar a tela e abrir a tela do seu PowerPoint, eu já não visualizo mais a sua... não visualizo mais a sala, tá? Então, estou deixando claro para você que, se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta, intervenção, coisas dessa natureza, eu vou precisar que você fale aí no microfone, porque eu não vou conseguir visualizar a sala, tá bom? Estou fechando meu microfone, solicito a todos que fechem seus microfones e só abram seus microfones quando necessário, porque para que só o microfone da Marinete fique aberto para que ela possa fazer a apresentação. Até já, eu estou aqui no microfone nesse momento e compartilhando tela. Olá, boa tarde. Sou Marinete, meu orientador, o professor Alain Damasceno. Quero agradecer a presença de todos, principalmente o professor Alain, por ter me acompanhado até aqui, não ter desistido de mim, me orientado, pela paciência. Agradecer aos professores da banca, professor Nozu, Ramon Fli, que muito contribuíram, né, na construção deste trabalho, desde a qualificação. E agradecer a presença dos colegas do LEPED, que estão sempre aí nos apoiando. Tem a Angélica, aí, uma colega do PPGEA, que pediu para assistir, né? É uma colega que esteve comigo durante todo esse momento também. Muito obrigada aí, Angélica. O título desse trabalho foi Políticas Públicas da Educação Inclusiva, a interface da educação especial na educação do campo no município de Águia Branca, Espírito Santo. Pode passar, professor. Aqui a gente trouxe uma frase de Adorno, para começar. Adorno diz que, enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir a isso. Ele prega muita desbarbarização da sociedade, né? Pode passar, Alain. Eu sou Marinete, né? Trabalho nas séries iniciais, na rede municipal de Águia Branca, Espírito Santo, como professora efetiva.
Trabalho também em Ciências e Biologia na rede estadual. Sou graduada em Pedagogia e Ciências Biológicas. E, dentre as especializações, eu trouxe aqui a primeira que eu fiz, que gosto muito, é a Educação Especial. Pode passar? Bom, a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial nas escolas é um motivo de inquietação e angústia. Inquietação e angústia para os professores, para as famílias, para os pais, os dirigentes, porque inclusão não é fácil, né? Fazer inclusão não é fácil. A gente sabe que a inclusão ela existe desde 2008, mas ela até hoje ainda, né, não acontece de fato como deveria ocorrer dentro das escolas. Porque a gente sabe que os estudantes estão matriculados. Mas como essa inclusão está acontecendo de fato dentro das escolas, muitas das vezes a gente sabe que tem muito que melhorar ainda. Mas é um caminho que a gente vem aí lutando para que isso aconteça de fato, né? A história já tem demonstrado que compreender a realidade que nos cerca nos possibilita a intervenção e visualização de caminhos que apontem para aperfeiçoamento e superação da prática profissional desarticulada da prática social. Então, é preciso conhecer a realidade que nos cerca para que nós possamos melhorar a nossa prática profissional. Então, nesse sentido, a gente precisa repensar qual é o trabalho que temos feito para que realmente ocorra a emancipação dos estudantes público-alvo da educação especial. Pode passar, Alain. Esse projeto de pesquisa ele teve como foco a interface da educação especial na educação do campo, pois revelam-se como áreas marcadas historicamente pela ausência de políticas públicas. Analisando o histórico da sociedade ao longo dos séculos, muitos indivíduos foram excluídos de processos sociais por terem necessidades que os tornavam diferentes da maioria das pessoas. Esse processo de exclusão, né, a gente sabe que não é de hoje, não é da sociedade atual. A exclusão ela acontece há muito tempo. Emílio Figueira ele afirma que a exclusão acontece no Brasil mesmo antes da sua descoberta, né, com as tribos indígenas, onde quando uma criança nascia com algum tipo de deficiência, essa criança ela era sacrificada, ela era abandonada nas matas, ela era jogada pelas montanhas. Então, as próprias famílias já faziam essa exclusão, né? Então, os índios, desde a época indígenas, isso já acontece no Brasil. Mas isso é um assunto que a gente sempre está discutindo, está abordando, né? Para que isso não ocorra na nossa sociedade. Pode passar, Alain? E desde os anos de 1990, vem se fortalecendo as políticas públicas que defendem o acesso a todos os estudantes, em que foram criados setores e serviços que fortalecem o processo educacional da minoria excluída, através da elaboração de legislação específica que amplia a oferta da educação básica. Então, a gente vê que desde os anos 90 vem se fortalecendo essas políticas públicas para ofertar e ampliar a educação básica para todos. Não apenas essa minoria excluída, a gente não quer dizer que apenas os estudantes público-alvo da educação especial, mas todas aquelas pessoas que têm problemas originados de família, de contexto social, de preconceito racial, de culturas, né, diferenciadas, enfim, para que essa educação básica ela seja ofertada de uma boa qualidade a todas essas pessoas. Pode passar, professor? Essa pesquisa ela teve como centralidade a educação inclusiva, na relação entre a educação especial e a educação do campo, que apontam as suas peculiaridades nas suas interfaces. Apresenta a importância de se verificar que essas modalidades carecem de atenção do poder público, indicada pelo histórico desprezo de escassez das políticas públicas para as pessoas com deficiência, as pessoas do campo. Então, o foco da pesquisa, né, foi educação inclusiva, trazendo uma relação entre a educação especial e a educação. Sofrem muito com descaso, com, né, falta de políticas públicas. E Palma ela diz que o indivíduo com deficiência que reside nas regiões rurais, eles são duplamente vulneráveis. Primeiro, pelo lugar onde vive, né? Moram na zona rural. E depois pelas condições impostas por essas deficiências. Então, a pessoa que tem uma deficiência e que mora no campo, ela sofre duplamente essa discriminação, esse descaso.
Pode passar, professor. E, de acordo com os dados do Censo da Educação Especial, 2009 a 2019, houve um impacto nas matrículas de 639.718 para 1.250.967 em 2019. Então, a gente vê aí que o número de matrículas de estudantes público-alvo da educação especial no Brasil, ela praticamente dobrou. Isso é muito bom, a partir, né, da educação inclusiva. No estado do Espírito Santo, as matrículas da educação especial em 2019 totalizaram 29.123, sendo 2.157 na zona rural. Cerca de 12% desse total de matrículas são estudantes, né, que estão nas escolas do campo. No município de Águia Branca, teve 233 matrículas na educação especial em 2019, totalizando cerca de 11% das matrículas. Dessas matrículas, 101 foram da zona rural. Aproximadamente 43% dos estudantes do município, público-alvo da educação especial, estão nas escolas do campo. Pode passar, professor? Os objetivos. Caracterizar a implementação das políticas públicas de educação especial no âmbito da educação inclusiva e sua interface com a educação do campo em uma escola pública estadual do campo de Águia Branca, Espírito Santo, com experiência de inclusão de estudantes público-alvo da educação especial. Caracterizar o projeto político-pedagógico, aspectos político-administrativos, políticos-pedagógicos, acessibilidade física, pedagógica e atitudinais, entre outros, de uma escola pública estadual do campo de Águia Branca, Espírito Santo, em relação às demandas da educação inclusiva de estudantes público-alvo da educação especial. Pode passar, Alain? Caracterizar as concepções dos professores de uma escola pública estadual do campo, de Águia Branca, Espírito Santo, sobre a experiência de inclusão de estudantes público-alvo da educação especial. E, por último, identificar os desafios de uma escola pública estadual do campo, de Águia Branca, Espírito Santo, frente à proposta de inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. Pode passar? E aí a gente traz as questões de estudos, né? Qual concepção de educação tem sido afirmada para o público-alvo da educação especial nas experiências das escolas do campo no município de Águia Branca? Se há estudantes público-alvo da educação especial nas escolas do campo no município, quais são os tipos de necessidades que eles apresentam e, se sim, como que são identificados? Pode passar? Quais são os aspectos pedagógicos e educacionais relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva são encontrados no projeto político-pedagógico da escola no município? E a UAE, atendimento educacional especializado nas salas de recursos, nas escolas do campo do município. Então, essas foram as questões de estudo levantadas. Pode passar, professor. Qual é a concepção dos professores das escolas do campo do município no que se refere à sua formação, tanto inicial quanto continuada, para atuar com os estudantes público-alvo, e quais ações são desenvolvidas pela Escola do Campo para atendimento das demandas de aprendizagem dos estudantes, público-alvo da educação especial? Pode passar, Alain. Bom, a gente traz aqui a fundamentação teórica. A pesquisa se fundamentou teórico-metodologicamente na teoria crítica da sociedade, principalmente nas ideias do pensador Adorno. Além do Adorno, a gente utilizou também o Alain Damasceno, a Valdelúcia Costa, né, na discussão. Sobre as questões referentes à educação inclusiva, os principais autores consultados foi Alain Damasceno, a Maria Tereza Mantuan, Gilberta Januzzi e Valdelúcia Costa. Quando a gente se referiu à educação do campo, nós utilizamos principalmente Nozella, Baldart e Molina. Pode passar, professor? Nas concepções metodológicas, nós adotamos a teoria crítica para análise dos dados realizadas nessa pesquisa, pois entendemos que ela se constitui no próprio método de pesquisa. Consideramos também que teoria e prática são indissociáveis, por isso nós não classificamos essa pesquisa enquanto quantitativa ou qualitativa. Pode passar, Alain? Foi feita análise documental nos procedimentos metodológicos, os documentos analisados
dentre eles, né? O Plano de Desenvolvimento Interno, o PDI, que é o PPP, o livro de ponto dos professores, a ficha de cadastro desses professores e o plano de autoavaliação institucional que a escola tem, que eles chamam de PAI. Foi feita também a observação, né, nos registros de diário de campo, regência de classe na sala regular e atividades na sala de recursos. Pode passar, Alain. Os instrumentos, né, foram entrevista e o questionário de caracterização, foram realizadas as coletas de informação dos sujeitos participantes da pesquisa, onde na equipe gestora foi a diretora que participou, e a gente escolheu professores que atuavam nas salas onde tinham público-alvo da educação especial. Pode passar, Alain. A escola, né, na caracterização da escola LOCS, é a Escola Centro Estadual Integrado de Educação Rural, CIER. A pesquisa, essa escola, ela está situada na comunidade Córrego de São Pedro, no município de Águia Branca. Águia Branca é um município do estado do Espírito Santo, fica na região noroeste, uma cidade bem pequena, fica a 219 quilômetros da capital, que é Vitória, possui cerca de 5.519 habitantes, desse total, 68% são moradores do campo, por isso o perfil do município é rural, e a principal fonte de renda do município é o café, e o município ele foi colonizado pelos poloneses, que em 1928 vieram para cá, fugindo das guerras, né, que tinham lá no país deles, e ficaram aqui. Hoje deve ter uns 2 apenas vivos ainda, mas os descendentes estão aí. E eles mantêm a cultura polonesa viva aqui no município. Pode passar, Alain. Bom, aí nós temos o mapa do Espírito Santo, onde na região noroeste está Águia Branca, a comunidade do São Pedro, né, em Águia Branca, e a escola dentro dessa comunidade. Pode passar, Alain. E aí chegou a escola, o local onde a gente foi desenvolver essa pesquisa, o CIR de Águia Branca. A gente fala o CIR de Águia Branca porque o estado tem 3 CIR. Aqui em Nova Venécia, que é um lugar vizinho, e tem Vila Pavão também. Então, são os únicos 3 do estado, né? Então, a gente sempre se refere ao CIR de Águia Branca. Bom, o CIR de Águia Branca ele fica a 12 quilômetros da sede do município, foi criado em 3 de maio de 83. A escola foi criada para atender os filhos de agricultores, que na época não tinham transporte escolar, tinha muita dificuldade para vir estudar na escola, né, da sede. Muitos saíam de casa para estudar fora, em outros municípios. Então, para amenizar a situação dessa evasão dos jovens, né, criou a escola, uma escola do campo, onde foi atender esses estudantes, ajudou muito, né, na prática agrícola, porque eles saem dali com uma formação de técnico agrícola, e melhorou muito, atende várias comunidades, até pessoas de outro município, e eles levam essa realidade que eles aprendem, né, para a propriedade deles. Aqui nós temos uma foto da escola, né? Um estudante público-alvo da educação especial sendo atendido no AE. Aqui embaixo nós temos a hidroponia, a escola tem hortas, né? Essa parte é apenas da hidroponia, são estudantes que plantam, que cuidam juntamente com os professores. Aí nessa outra imagem nós temos uma aula prática de produção agroindustrial, muito comum também lá na escola. E abaixo aí nós temos uma aula de topografia. Esse de azul é meu filho, Lourenço Caçula, tem 12 anos. Tem escola na porta de casa, mas ele não quis estudar, ele gosta da educação do campo, está lá. E esse ano ele já está no 8º ano e com certeza vai sair de lá um técnico agrícola. É apaixonado, principalmente nas aulas práticas. Pode passar, professor? Aqui nós trazemos onde estão esses estudantes, né? Durante a pesquisa, que foi em 2021, a escola tinha 14 estudantes público-alvo da educação especial. Tinha 2 com deficiência intelectual no 7º ano, 2 com deficiência intelectual no 9º ano e 1 deficiente visual. Não é cegueira, é apenas uma baixa visão.
Tem o ensino médio na primeira série 2 com deficiência intelectual, na segunda série 4 com deficiência intelectual e uma, né? Na segunda série. Ela tem deficiência física, é cadeirante, e temos 2 com deficiência intelectual na terceira série. Então, apenas o 6º e o 8º ano que não tinha estudante público-alvo de educação especial. Pode passar, professor? Uma coisa que eu esqueci de falar é que esses estudantes eles tinham 4 aulas no AEE e 2 aulas era colaborativo na sala de aula, né, regular, nas aulas de português e matemática. Então, ao todo, eles tinham 6 tempos de atendimento. Aqui nós trouxemos quem são as pessoas que participaram da pesquisa, né? Está pequeno para eu ler, professor. Enfim, uma professora que trabalha no AEE, essa primeira aí, ela é contratada, ela atende de 6º ao 9º ano, e o ensino médio. Depois nós temos o outro professor, que esse é efetivo, tá? Ele faz parte do quadro efetivo da escola, ele trabalha no ensino médio, e ele é da área de ciências da natureza e matemática. Depois nós temos um outro professor que é contratado, atende também no ensino médio, e é da área de ciências humanas. A outra professora, ela é da área de linguagens, códigos de linguagem, então ela atua de 6º até o 3º ano. A próxima professora, que é da área de agrárias, também é contratada, trabalha com o 6º ao 9º ano, e, por último, a diretora da escola, que é efetiva, né? Que é uma regra da escola aqui na rede estadual, para ser diretor precisa ser do quadro efetivo de professores. Pode passar, professor? Bom, para a realização da pesquisa foi aplicado questionário e entrevista. Quem participou, eu já apresentei para vocês, né? Um membro da equipe gestora, diretora, um professor do AE e um professor de cada área, né, da escola das 4 áreas: código de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática e ciências agrárias. Pode passar, professor? Sobre a implementação das políticas públicas de educação especial. Então, a gente traz aqui os resultados e discussões para vocês. A temática abordada ela é recente, apesar de ser debatida em outros estudos em dispositivos legais. Nas pesquisas em nível local, observamos limitações. As matrículas dos alunos público-alvo da educação especial realmente existem, né? A gente olhou os dados oficiais do governo, como o censo escolar, e foram verificados, realmente, esses estudantes estão matriculados, estão frequentando essas escolas. Pode passar. A escola possui, na sua infraestrutura, a sala de recurso multifuncional, ofertando o AE. No próprio turno, né, por ser uma escola de tempo integral, eles não conseguem oferecer, como diz a legislação, seria no contraturno, mas, devido ao tempo integral, eles não conseguem ofertar isso de outra maneira. Mas eles sempre pegam aulas de estudo orientado, alguma coisa assim, para não prejudicar esses estudantes tanto na grade curricular deles. A estrutura da sala de recurso multifuncional está distante da realidade do que apontam os documentos oficiais para a instituição dessa sala. Pode passar, professor, porque nas fotos a gente vai ver o porquê. É uma sala pequena, não tem ventilação nenhuma, não tem uma janela, a única abertura é a porta de entrada. Esses 2 computadores que a gente vê aí não funcionam. Aqui no cantinho de cá, na bancada, tem 3 impressoras que não funcionam. Não tem uma televisão, não tem um som, não tem nada. Esse armário aí tem alguns materiais que os professores utilizam, dentre eles, alguns das próprias professoras, quem confeccionaram. Então, assim, é uma sala bem precária. Aí nós vemos o acesso para essa sala, são degraus, né? Muito difícil de acesso. Tem uma outra parte que pode passar lá por trás da escola, mas também é cheia de ressaltos. A cadeirante nunca consegue chegar aí. Ela é atendida no prédio da escola lá em cima, não dá para descer. Enfim, não é um lugar adequado. Aí está a sala, que é um anexo da escola, que foi construído com outras finalidades. Essa portinha primeira, aí onde está esse ar-condicionado, não passa uma cadeira de roda, ela é super estreita. Então, assim, é bem precária a situação. Pode passar, professor?
Sobre a caracterização e concepção do corpo docente. A equipe da escola é composta por 31 docentes. Apenas 6 são efetivos e 25 são contratados. Isso é muito ruim para a escola, porque traz uma certa rotatividade de profissionais, principalmente na área agrícola, quando o professor já planeja, né, o que ele vai fazer para a escola, o que ele vai trabalhar, daqui a pouco corre-se o risco desse professor não conseguir mais as aulas, e troca, vem um que talvez nem experiência tem, então isso não é bom, mas não tem como mudar isso, né, a não ser que façam concursos e passem, para criar um quadro de efetivos na escola. São profissionais com formação específica na área de atuação. Os profissionais de educação especial têm formação de nível superior, têm especialização na área de educação especial e têm qualificação de curso de extensão. Pode passar, professor? Alguns professores da sala regular, eles se sentem despreparados para atender os estudantes de acordo com as suas necessidades. Teve professores que relataram que não tem nenhum tipo de curso na área de educação especial e tem esses estudantes, né, nas suas demandas, mas que nunca participaram. Mas fiquei feliz de ouvir que eles pretendem, que têm intenção e que querem, porque eles veem a necessidade, né? Eles têm um envolvimento, né, nos projetos de educação especial, são docentes bastante receptivos ao diálogo, às sugestões de ações, de práticas pedagógicas. A gente percebeu que tem um envolvimento dos docentes, dos alunos, da comunidade no cotidiano escolar. Pode passar, professor? Sobre a caracterização do Plano de Desenvolvimento Interno, PDI. Esse documento ele possui um tópico sobre a temática da educação especial. Ele destaca que a acessibilidade deve ser executada nos âmbitos comunicacional, metodológico, instrumental, programático e atitudinais. Pode passar. Ele faz uma adequação ao programa de estágio para os estudantes do ensino médio. Então, os estudantes do ensino médio que têm a dificuldade para estar fazendo esse estágio, esse documento, ele fala que esse estudante ele pode ficar na escola às quartas-feiras, que é o momento depois do almoço, onde eles não têm aula, é um período em que os professores estudam, né? Reuniões, debates, as discussões acontecem neste momento. Esse ano, se eu não me engano, não é mais na quarta, é na segunda, mas eles sempre reservam um dia da semana para isso. Então, é o momento que esses estudantes vão fazer esse estágio na própria terra, né, o terreno da escola, e tem as propriedades vizinhas que também acolhem esses estagiários, desde que eles estejam acompanhados por alguém, né? Algum estagiário que esteja ali acompanhando, um cuidador. Então, desde que eles não estejam sozinhos, essas comunidades também recebem esses estudantes. Esse documento ele faz uma articulação também entre os profissionais da educação especial com os demais, do ensino regular. E um ponto que a gente viu que não consta nesse documento é a oferta do atendimento educacional especializado na sala de recurso, apesar da escola oferecer há um bom tempo. Isso não aparece, né, lá nos documentos da escola. É uma coisa que precisa ser revisto. Pode passar, professor? Sobre os desafios da escola, Centro Estadual de Educação Integrado, né, o CIE. Primeiro, é a ampliação da sala de recurso multifuncional com suportes materiais didáticos, equipamentos tecnológicos, de comunicação alternativa, incentivando a continuidade dos projetos educacionais que envolvem os estudantes público-alvo da educação especial. Bom, nesse ponto, ontem, quando eu estava aqui visualizando os slides, né, revendo, o meu filho, como estuda lá, ele falou assim, mãe, a sala do AE não é mais aí. Eu falei, é mesmo? Onde que está? E ele disse que a sala do AE está no prédio principal da escola, que tem rampas de acesso, né, nas duas entradas da escola, uma sala grande, me parece que desocuparam uma sala de aula para colocá-los. Então, ele até falou, mãe, agora a sala é grande. É mesmo, que bom. Só falta agora melhorar a questão dos materiais, equipamentos, né? Então, já é meio caminho andado, fiquei muito feliz com essa notícia. Construção de ações que consolidam o ensino especial na escola com curso de capacitação e formação continuada. É uma coisa urgente, né? A gente percebe na fala dos professores, a falta que isso faz. Pode passar, professor? É necessário melhorar
acessibilidade física da escola, reivindicar um ônibus escolar adaptado que a escola não tem, apesar de ter uma estudante cadeirante lá, ainda esse ano, que ela era segundo, né? Ela está no terceiro. Pode vir outros, né? Com certeza virão. Acrescentar no plano de desenvolvimento institucional as leis que regem e amparam a educação inclusiva e ampliar a relação do ensino colaborativo entre os professores de sala regular e o professor do AE. Pode passar, Alain. O estudo leva-nos a concluir, né, nas nossas considerações finais já, esse estudo leva-nos a concluir que, na sua organização atual, a política pública estadual de educação especial, ela apresenta limitações para atender, né, a diversidade e a complexidade representada pela proposta. Percebe-se o quanto é urgente a implementação de políticas públicas para melhorar o atendimento, o acesso e a permanência do estudante público-alvo da educação especial nas escolas do campo. Passa, Alain. Consideramos que este não seja um simples debate, mas é preciso promover essas discussões na formulação de políticas públicas que consideram os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, contribuam com propósitos de produção de conhecimento no município de Águia Branca, relacionadas às condições de vida dos estudantes com deficiência que vivem e estudam em áreas rurais. Pode passar, professor? É preciso continuar estabelecendo esse diálogo entre a educação especial e a educação do campo, para que se produzam projetos educacionais e políticas públicas planejadas que levem em consideração o atendimento e as particularidades e especificidades das pessoas do campo. Pode passar? As condições dos estudantes com deficiência que estudam nas escolas do campo precisam ser inseridas nas lutas e nos debates pelos movimentos sociais que lutam pelo direito à terra, à moradia e à educação. Pode passar, professor? Esse estudo nos fez compreender as limitações e as potencialidades que as escolas do campo possuem, como ações motivadoras das quais destaca o empenho dos profissionais da escola CIER em incluir os estudantes público-alvo da educação especial em todas as ações da escola e além dos muros da escola. Pode passar? Aqui a gente trouxe as referências, algumas, né? Adorno, Alain, Mantuan, Nozu, Januzzi, Leandro, do Leped, né? Nozella, enfim, Palma. Aqui uma foto da comunidade, a escola está aí no centro, onde está esse galpão. Toda essa terra de mata aqui para o lado da pedra pertence à escola, onde, né, tem a parte da zootecnia, enfim, todos os projetos da escola acontecem dentro desse terreno aí. Pode passar. Gratidão, muito obrigada por chegar até aqui, da atenção de vocês. Vou parar o compartilhamento aqui. Qual foi meu tempo, Alain? Você marcou 30 cravado, 30 minutos. Perfeitamente dentro do tempo. Quero só fazer uma retificação, porque, enfim, né? Na dissertação aparece de maneira correta, mas aqui nas telas houve um deslize. E eu olhei as telas, mas a sobrecarga de trabalho tem feito com que algumas coisas, né, não sejam visualizadas. Nas telas que Marinette apresentou, ela afirmou que entrevista e questionários são instrumentos metodológicos. Entrevista não é instrumento metodológico, é procedimento de coleta. Tá? Entraria lá atrás. O texto está certo. Aqui na tela é que você trocou. Sim. Tá? Mas isso é um deslize absolutamente contornável, até porque no texto da dissertação está ok. Tá certo, eu percebi, mas já eu estava... só vi agora também. Eu li seu texto, mas são tantas defesas assim sucessivas, a gente não consegue... Né? Algumas coisas passam... Por isso que tem defesa, né? Porque tem outros leitores que podem também contribuir para outros deslizes que a gente possa ter cometido. Bom, Marinette, querida, vou fechar meu microfone, mas vou passar a palavra, seguindo a tradição, sempre para o convidado externo. E já quero novamente, mais uma vez, agradecer meu querido amigo Washington Nozu por essa parceria. Nozu, que é hoje uma das, se não a maior referência na área da interface, da educação especial e da educação do campo.
Eu sou a pessoa que mais orienta, porque eu estou em programas, mas o Nozu é o cara que mais produz na área. Então, é uma honra para a gente ter o Nozu aqui, e com o Ramon, né, que é o cara da educação do campo. Então, essa banca é uma banca muito, muito querida. Nozu, você com a palavra, gratidão pela presença. Bom, pessoal, boa tarde. Sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui do PPGE, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer ao convite, a honra, né, do Alan, da Marinette, na confiança da leitura do texto, né, da dissertação para a defesa da Marinette. Me senti bastante honrado. Aproveito para mandar um abraço para o Ramon. É sempre um privilégio estar em bancas, em atividades com o Ramon. E eu falo isso não é de forma proforme, não, porque ele nos faz enxergar alguns pontos, dado, né, a ser uma grande referência da educação do campo, e para a gente que tenta se embrenhar a partir da educação especial nessa área, ter alguém como o Ramon é sempre um privilégio, uma honra, e eu vou aprendendo muito desde as minúcias. E eu lembro, viu, Ramon, até a questão de uso de foto, que ele bate muito em cima, alguns deslizes do ponto de vista histórico, que se prolonga muito, hora não se explora. Então, eu tenho aprendido muito aí com o Ramon, nessas várias bancas que temos feito, e que é sempre um privilégio muito grande. O professor Alan, como disse, é hoje a pessoa que orienta, que está junto do maior número de produções atuais na temática interface educação especial e educação do campo. Então, só tenho a agradecer, viu, gente? E Marinette, eu poderia parar agora, já agradecer, falando que você está aprovada, né? E já passar para a parte da comemoração, né? O meu único senão, né? O maior senão é que a gente não conseguiu proceder com essa defesa na comunidade São Pedro de Águia Branca, né? Porque, inclusive, a imagem que você fecha a sua apresentação me deixou aí com muita vontade de conhecer o lugar. Você trouxe várias fotos ao longo da dissertação, já havia sinalizado isso. Então, fiquei apenas bastante triste da defesa não ser em loco, né? Porque é um lugar que me parece muito bonito. Bom, Marinette, de um modo geral, você já havia nos apresentado, por ocasião da qualificação, um trabalho bastante avançado, né? Bastante avançado, com muitos elementos, que já poderia até se caracterizar como uma defesa naquela ocasião, considerando, né, a robustez do trabalho que você já havia nos apresentado, né? Um exercício já de muita dedicação naquele momento, e hoje você vem e arremata muitos pontos que eu havia sinalizado. Você teve um avanço significativo. Eu tive o cuidado de retomar, porque são tantos trabalhos muito próximos, né? Mangaratiba e tal. Estou conhecendo o Brasil aí nessas bancas do Alan, e tem hora que as minhas anotações são todas em sulfite. Eu não lembro quem entrou em contato esses dias pedindo as anotações no texto, e eu não tinha. Alguém do LEPED que qualificou recentemente. Eu falei, olha, eu vou ter que achar os sulfites, porque eu vou lendo e já vou fazendo anotações diretas, né? Mas vai pela gravação, porque ali eu disse que era principal. Mas, por exemplo, Marinette, quando eu fiz a leitura do trabalho agora, alguns deslizes de redação, né? Quando você apresentou na ocasião, e para mim me pareceu confuso, a questão da data da declaração de Jontien, Salamanca agora já está ok. Quando você apresentava aquela redação, dando a entender que a Kátia Caiado adotava, né, a teoria crítica em Adorno como referencial teórico, eu já tinha feito uma observação, olha, não, né, a Kátia Caiado é uma referência no materialismo histórico dialético, né? A redação que você nos apresenta já está adequada também, né? Então, vários cuidados assim que eu observei que você, né, teve o cuidado de atentar, de retomar por esse momento da defesa. Você já tinha apresentado um texto muito bom e eu já estava procurando pelo em ovo naquela situação. Então, hoje, a situação é mais difícil ainda, né, em tentar ver em que eu posso contribuir para aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho, que é um trabalho relevante do ponto de vista científico, do ponto de vista social,
e pessoal também, né, Marinete? Quando você traz aquela apresentação, a gente vê que a tua história, a tua trajetória, ela está muito nas interfaces, né? Desde a tua história de vida, o teu processo de escolarização, ter que parar um ano depois da 4ª série porque não havia condições de continuidade, né? E aí eu bato, né? Mais do que a ausência de um transporte escolar, a oferta de uma educação no campo, né? Na proximidade onde vocês viviam naquela ocasião, né? Então, você tem uma trajetória muito nas interfaces, com trabalho depois na educação especial, instituição especializada, enfim, o teu trabalho ele tem um nível de autoria muito significativo, né? Você traz reflexões pessoais que nem sempre a gente encontra, ou então raramente a gente encontra no mestrado. Então, o que valoriza ainda mais o seu trabalho, né? E eu vendo aqui agora a tua exposição, como é diferente quando a pessoa faz uma pesquisa que tem um sentido para ela, né? Você trazendo a apresentação, estando ali com muita emoção, estando inteira, trazendo essa informação, inclusive, olha, a sala de recursos multifuncionais já não é mais naquele local, porque a escola é dinâmica, né? A vida é dinâmica, e a escola também, né? Há mudanças, há transformações, e é por isso que a gente faz pesquisa, né? Por isso que a gente está aqui para tentar olhar, para ver os avanços, para ver o que precisa melhorar, as dificuldades. Então, foi muito bonito e eu tinha que destacar. Marinete, eu tenho, acho que 3 apontamentos, 4, para fazer no seu trabalho, são muito pontuais. Um deles, eu também estou igual ao Alan, eu não me recordo se tinha alguma informação mais precisa, eu não encontrei, mas eu vou deixar depois claro nesse momento, tá? A começar pelo resumo, agora vamos enxergar aqui a minha própria letra, né? No resumo, eu acho importante você evitar, nas palavras-chave, Marinete, aquelas que já estão presentes no título. Por quê? Porque, tanto para possibilitar um maior alcance da tua pesquisa, nos momentos de busca, quando a gente faz hoje levantamento de teses e dissertações, o primeiro lugar que a gente vai é o resumo. Título, palavras-chave, né? E então eu acho que amplia a oportunidade de busca, né? Dá um refinamento maior e possibilita depois que o programa seja citado, e o que isso é muito importante. Tudo bem? Então, evite palavras-chave que estão já no título. Pense talvez no próprio referencial teórico, em algum aspecto, né, do conteúdo significativo da pesquisa, que poderia ampliar ali e não reproduzir o que já está no título. Inclusive, se possível, consulte o Tesaurus Brasileiro de Educação para padronizar, né, os descritores ali das palavras-chave. E aí eu acho que uma observação do próprio Alan, não é minha, mas eu reforço, né, no resumo, faltou você apresentar os principais resultados da pesquisa. Eu acho que ele tem um comentário, que certamente é do Alan, né? Faltou aqui apresentar os principais resultados. Então, insira os principais resultados e uma frase de conclusão, de fechamento da pesquisa, tá bom? Então, é uma questão muito pontual. Dos resultados, não, tá? Dos resultados você tem que voltar a inserir, sim. E aí a sugestão das palavras-chave para evitar repetição e ampliar a possibilidade de busca. Como eu disse, a tua apresentação ela é bastante sensível, trazendo aí a sua trajetória pessoal, profissional, depois, né, com o teu filho e esse movimento que você vai nos empreendendo. Apenas na apresentação, eu sugiro, Marinete, por inclusive ser um termo bastante questionado na nossa área, você traz portador de transtorno de déficit de atenção. Evita o portador, tá? Muda por um outro termo aí, até pela carga semântica. Além de representar um movimento de luta, há uma questão de carga semântica aí também, que é bastante questionado. Na página 33, você apresenta os objetivos, mas como é comum nos trabalhos do professor Alan, adiante ele retoma, então 86 e 87 você traz também.
e tudo bem. Seus objetivos, no meu entendimento, Marinete, eu fiz a leitura várias vezes dos objetivos relacionados à caracterização, né, tanto dos alunos, dos professores, entender um pouco dessa implementação da política pública e depois os desafios. Então, no meu entendimento, você alcança todos os objetivos que você se propôs. No capítulo de educação especial, aprofundou alguns pontos, traz o histórico, fecha, inclusive, com a documentação político-normativa mais atual, citando ao final, inclusive, o decreto 10.502 de 2020. Então, eu parabenizo por esse movimento. Uma outra questão, e aqui é o ponto da minha dúvida, Marinete, uma correção que você precisa fazer é que, em muitos momentos, você trata quadro como tabela. Quando o foco for textual, é quadro. Quando o foco for numérico, aí é tabela. Então, o teu trabalho, ele tem tanto quadro quanto tabela. Você traz dados de matrícula, do censo escolar, aquilo é tabela mesmo, Marinete. Mas quando é, por exemplo, informação sobre o perfil dos professores, é quadro. Tá? Então, na página 101 e 102, ali você tem que corrigir, tá? Como tabela 7 é um quadro, tá? Mas a minha dúvida nem é essa. E aí, se você informou isso em algum momento e me passou despercebido, você pode me corrigir. Nesse quadro, Marinete, você traz o nome de todos os profissionais da escola na íntegra. Eu não sei se são nomes fictícios, eu não achei em nenhum momento ali, pode ter passado batido, de que são nomes fictícios. Quando você apresenta os alunos, você deixa claro, são nomes fictícios. Eu acredito também que os participantes são nomes fictícios, né? Mas ali, ao apresentar, você pegou do livro de ponto, né, do ano de 2021, se não for os nomes fictícios, eu fiquei pensando várias situações. Talvez seja uma forma de prestar uma homenagem, dar vida à escola, ao trazer esses sujeitos concretos. Mas, por exemplo, se você for pensar numa publicação, você vai encontrar muitas dificuldades de trazer o nome desses sujeitos, né, e não adotando aí, ainda que tenha trabalhado, né, com um termo de consentimento livre esclarecido, se fosse o caso, ainda assim poderia ter algumas implicações. Na verdade, se for, depois você pode me explicar essa situação, de se manter. A minha sugestão é que talvez deixe só as iniciais, né, se for o caso, se não houver prejuízo para a tua pretensão no trabalho, tá bom? Quanto aos procedimentos metodológicos, os instrumentos no trabalho, eu considero que foram bem descritos, dá para entender o uso. Aqui, eu tenho mais uma dúvida, e aqui, em um momento do trabalho, isso é algo que eu tenho defendido bastante dentro do campo, dentro da área, na página 115, quando você informa, Marinete, né, você traz ali elementos muito importantes da gente entender o AEE como um direito, que é transversal, né? E esse aí você traz a definição, inclusive, corrente, a partir da legislação, na página 115, também. Em alguns momentos, Marinete, aí é para você pensar, em alguns momentos dá a entender que Marinete está tratando a AEE como sinônimo de sala de recursos multifuncionais. Né? Então, e é aí que eu acho que precisa ter um cuidado, porque a tua sacada, ao final do trabalho, avança. E porque o AEE, que é, né, um direito garantido constitucionalmente, a política de 2008 é ampla na previsão do AEE. Quem restringe o AEE é a Resolução 4 de 2009, Marinete, que vai dizer que o AEE deve ser ofertado prioritariamente em sala de recursos multifuncionais. Aí depois, tanto o Plano Nacional de Educação acaba também enfatizando mais as ações nas salas de recursos multifuncionais. O AEE é mais amplo do que sala de recursos multifuncionais. Há uma gama de possibilidades para ofertar esse conjunto de apoios, de serviços, né, com profissionais, para potencializar
esse processo de inclusão. Né? Então, as pesquisas têm nos revelado, e eu volto a salientar, Marinete, eu não sou contrário à sala de recursos multifuncionais. Né? Eu não sou favorável a manter um único tipo de atendimento. Né? Se nós temos uma diversidade de necessidades desses sujeitos de educação especial, eu defendo que a gente tem que prever também um rol diverso, né, de atendimentos, de serviços que contemplem. Então, rever um pouquinho ali na 115, mais ou menos, Marinete, porque você diz o seguinte, né, a escola é em tempo integral, e eles são retirados, mesmo que a lei preveja o contrário, porque me dá a entender, e aí é o que eu não... Você faz isso depois brilhantemente nas considerações finais. Olha, as políticas públicas que trabalham nas interfaces, elas são deficitárias, elas são lacunares, elas não atendem às necessidades, sobretudo, Marinete, da educação do campo. A Resolução 4 de 2009, ao dar prioridade para a sala de recursos multifuncionais no contraturno, não prevê uma escola em tempo integral, não prevê uma escola que atua na pedagogia da alternância. Qual o contraturno da alternância? Qual o contraturno do tempo integral? Então, para você pensar ali no sentido de que a escola, vou ser claro para você, no meu entendimento, a escola sim, ela vai de encontro, né, com a previsão, mas ao mesmo tempo, a previsão ela é falha para dar conta das necessidades dessa escola. Você está entendendo? Eu penso que a gente não pode aí jogar toda a bucha para a escola, porque a política, como você bem destaca, ela é frágil, ela não prevê a realidade, as necessidades do campo, e é ali que eu acho que você pode flexibilizar um pouquinho. É o meu principal pedido, Marinete, para o teu trabalho. Retoma ali um pouquinho, que esse cuidado agora, por isso que eu tenho defendido muito, Marinete, que a educação especial no campo deve ser pensada a partir dos valores, das reais condições, das necessidades das escolas do campus e dos seus sujeitos. Né? Então, e aí a gente corre o risco de falar, olha, a escola ali ela está errada. Poxa, está errada? Até que ponto? Né? Então, ali eu acho que vale um pouquinho mais de uma reflexão refinada, porque, no meu entendimento, o modelo sala de recursos, ele não atende à necessidade, à realidade de muitas escolas do campo. Para algumas, sim. Pensa numa escola do campo, de um pequeno distrito, em que todos os moradores que atuam em tempo regular, né, que todos os moradores moram perto, tenham condição de vir no contraturno. Né? Então, há casos e casos. Nesse caso, que é a escola em tempo integral, eu acho que vale uma reflexão nessa direção, e é a minha principal sugestão para você, tá? Principalmente porque lá nas considerações finais, já estou nas considerações finais, viu, Marinete? Gosto muito do formato em que o Alan orienta. Eu já pedi para os meus orientandos olhar os trabalhos orientados pelo Alan, sobretudo nas considerações finais, porque eu penso que ali é um modelo que retoma, sintetiza e deixa claro avanços, lacunas, resultados da pesquisa. Então, você segue, né, a mesma linha dos trabalhos orientados pelo Alan, e ali eu acho que vale a pena reforçar ainda mais, reforçar porque você faz, a proposição 6, nas páginas 143, 144, que você avança, traz algumas propostas diante do que você levantou. Isso é incrível, viu, Marinete? Em que você fala de avançar mais num trabalho colaborativo. Né? Então, reforça, talvez, Marinete, a necessidade de um AEE, entre aspas, alternativo para a realidade dessas escolas do campo. Né? Um AEE que não, alternativo no sentido de ir além da proposta hegemônica de sala de recursos multifuncionais. Né? Temos pronto? Não temos. Temos que construir junto com o coletivo, com os professores, com os sujeitos do campo. Né? E cada escola tem uma dinâmica muito específica. E é por isso que eu proponho, inclusive, o termo interfaces também. Eu gosto no plural, porque cada escola vai, né, demonstrar uma possibilidade. Eu fiquei em dúvida, aí você pode me falar também. Então, duas dúvidas.
a questão do nome dos professores, dos profissionais naquele quadro, se é um nome, eu acredito, né, que é um nome verdadeiro. E também, Marinete, em alguns momentos eu fiquei na dúvida do trabalho, quando você diz que na sala de recursos multifuncionais atuavam 2 professores, um professor de deficiência visual e outro professor de AEE. Eu fiquei na dúvida, né? Porque o outro AEE, no sentido de que ele atua os alunos nas outras condições, esse que trabalha com DV, ele também não é um professor de AEE, então é um pouco nisso que me gerou uma certa dúvida, viu, Marinete? Mas, Marinete, são pequenos ajustes, eu acho que vale. O teu trabalho, ele tem uma contribuição muito significativa. Naquela página 105 do AEE, da sala de recursos, vale uma reflexão mais problematizadora nesse sentido. Nas considerações finais, só reforçar, porque você já aponta a questão do trabalho colaborativo e talvez ali a necessidade de um AE alternativo para além do formato de sala de recursos multifuncionais, que me parece que não é o mais potente nesse contexto de uma escola em tempo integral. Essas 2 pequenas dúvidas, se você puder me tirar. De qualquer forma, Marinete, parabéns pelo trabalho. Eu não gosto de muita surpresa, de muito mistério. De minha parte, o trabalho está mais do que aprovado. Sugiro que seja publicado, que elabore aí um artigo muito bom com o professor Alan, que mande para uma boa revista, porque é uma grande contribuição que você nos traz. Parabéns e obrigado pela oportunidade de ler teu trabalho, de aprender, né, dessa realidade aí, dessa escola de Águia Branca no Espírito Santo. Querido Nozu, vou passar a palavra para a Marinete para que ela possa dialogar aí com as questões que você trouxe para o nosso debate, tá? Marinete, fique à vontade aí para responder efetivamente as questões que o professor Nozu te apresentou. Com relação ao quadro, professor Nozu, realmente são nomes reais. As pessoas lá entrevistadas, elas são nomes fictícios, né? Mas no quadro realmente são nomes reais. Eu acho que quando você falou, realmente caiu a ficha. Eu acho que até talvez desnecessário aparecer isso ali, né? Expondo essas pessoas. Mas e vou ver com o Alan, se tira, se coloca apenas as iniciais, para a gente ver o que pode fazer. Mas com a sua fala, realmente isso passa despercebido. Mas quando você falou, eu realmente me toquei. Com relação a esse professor de deficiência visual, realmente, né, ele atende o AE, mas quando a gente faz as colocações, dá a impressão de que ele é apenas professor de deficiência visual. Mas ele atua nessa sala, é uma parceria, né? Mas é o jeito de falar, de expressar, talvez que eu não consegui deixar isso claro para você. Mas eles trabalham em conjunto, sim, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar. Estou satisfeito, viu, Marinete? Para mim ficou claro, e aí a questão às vezes, as terminologias da escola, né, e da região. Então, acho que explica um pouquinho para que essa dúvida que eu tive não fique para outros leitores do teu trabalho, que será muito disseminado. E aí, a minha sugestão, não sei se o professor Alan acata, se há algum argumento, eu não deixaria o nome dos profissionais, ou o nome fictício, ou as iniciais. Pseudônimo. Um pseudônimo, eu acho a melhor alternativa, inclusive. Tá bom? Eu estou satisfeito, viu, Marinete? Obrigado, Nozu, querido. Então, Marinete, você tomou nota de todas essas... A gente está gravando, né? Para que você depois possa assistir e retomar no seu texto novamente, porque aqui no calor das emoções, a gente, às vezes, perde um pouco alguma variável, mas é importante que você depois assista novamente essa sua defesa e retome o seu texto considerando essas orientações que o professor Nozu deu, que eu faço das palavras do Nozu as minhas, tá? Então, eu acho que tem coisas que o processo de orientação não dá conta, porque são muitos orientandos, enfim, são aquelas dinâmicas do cotidiano de se fazer pesquisa dentro do que é possível na realidade que temos hoje. Então, depois você assiste novamente essa defesa, você já deve ter anotado, eu vi que você fez anotações, e retoma a leitura do texto, mas tendo como lente, ou como lentes, essas observações do Nozu para que a gente aprimore ainda mais o texto. Tá bom, querida? Então, você já sabe que as orientações do Nozu estão já plenamente, totalmente acatadas. Já pode ir, após a defesa, fazer as alterações.
Vou passar agora, então, a palavra para o nosso especialista em educação do campo, para a felicidade da nossa universidade e para o programa, porque eu tenho a honra de tê-lo como colega, né, do corpo permanente do PPGE. Eu acho que isso é uma grande... de um imenso valor para a Rural ter um profissional como o Ramon e essa criatura aí muito querida, que todos nós amamos muito. Ramon, querido. Valeu, Alan. Obrigado aí pelo convite. Fala mais não, senão eu amo, me apaixono. Aí sabe que eu te amo, né? Obrigado. Prazer estar aqui contigo, com Marinete, né? Com Nozu, querido. Valeu aí pelas palavras iniciais. Tenho um carinho enorme por vocês. Eu acho que minha fala vai ser tão breve quanto... Até me surpreendi, Nozu, porque você geralmente aponta, né, bastante detalhista, aponta bastante questões e assim, você foi muito sucinto, né, e é exatamente por conta do trabalho da Marinete, né, que está, né, muito bem organizado, né, muito bem feito. Além de que eu acho que facilita, né? O Alan foi esperto demais de manter, né, a banca. Então, como a gente já teve a oportunidade de ler o trabalho, né, que nos foi apresentado na qualificação, né, e já bastante encorpado, como você mesmo disse, né, Nozu? E aí ela fez os ajustes necessários. Eu acho que facilitou a vida de todo mundo, né? Facilitou a vida da Marinete, porque manteve a banca do Alan e também a nossa, minha e do Nozu, que de alguma forma a gente já teve acesso a esse material, né? Uma boa parte desse material aí um tempo atrás. Mas, mesmo assim, no entanto, todavia, né? Porém, contudo, fiz aqui algumas anotações, tá, Marinete? Eu sei que você tem um tempo aí relativamente curto para entregar a versão final para o PPGEA, e depois você avalia aí com o Alan o que é delírio da minha parte e deixa para aprofundar em algum outro momento, numa tese de doutorado dessa da vida que você vai fazer daqui a pouco, ou num artigo, ou aquilo que, de repente, é possível dar uma ajeitada, tá bom? E aí eu fiz uma opção muito parecida, inclusive, com o que eu havia feito, não sei se vocês lembram, lá atrás na sua qualificação. Então, assim, tendo você, Marinete, uma pessoa que conhece bastante dessas questões aí da educação especial. O seu orientador, que eu não preciso de fazer comentários nenhum em relação ao que ele sabe disso. E o Nozu, é claro que eu não vou ficar aqui, em hipótese alguma, dando pitaco, né, palpite nas questões que envolvem exclusivamente as questões da educação especial. Então, eu me concentrei, basicamente, né, fiz a leitura, né, toda do seu trabalho, mas me concentrei especificamente, nesse momento aqui de fala, no capítulo 2, tá? Cujo título é Histórico dos Movimentos Sociais Campesinos na luta por uma educação do campo. Tá? Então, está tudo marcado aqui, algumas coisas em vermelho, outras em amarelo. Como está gravando, então, acho que facilita a tua vida, né? Se quiser, eu posso até te encaminhar isso aqui depois, mas eu acho que a gravação vai facilitar a sua vida. Eu vou tentar aqui ser breve aí, me dê talvez uns 15 minutos, eu consigo finalizar. Eu vou descendo aqui as páginas e vou comentando. Então, assim, você utiliza, né, de autores e autoras, né, estratégicos, né, de teóricos estratégicos nesse debate da educação do campo, né? Você usa bastante a Roseli, né, a Roseli Salete Caldal, o Bernardo Mansano Fernandes, que é um camarada que nem é muito utilizado, né, mas eu gosto demais dele, gosto demais do Bernardo, porque, né, camarada lá da Unesp, conhece, né, como meu doutorado foi na Unicamp, mas eu fiquei muito tempo lá no Pontal do Paranapanema, né, e é onde a Unesp está localizada, uma parte dela. Então, é um camarada que eu li muito, né, e assim, é pouco utilizado, assim, se comparado com a Caldart, se comparado com a Molina, se comparado com o Miguel Arroio. Então, gostei demais de você ter feito alguns desdobramentos, né, na utilização aí desse camarada. Né, você dialoga bem, né, eu acho que você faz isso com muita propriedade, né, eu acho que o Nozu também já deixou isso claro, né, você dialoga bem com
com os teóricos, você dialoga bem com as resoluções que você cita, com os documentos, né? Eu sou meio chato com essa coisa, mas você não deixou os troços aqui, não caíram de paraquedas e deixou solto. Tudo que você cita aqui, seja lá um teórico, seja uma resolução, uma documentação, alguma coisa que você retirou do Pronera ou do Enera, né? Tudo você tenta na medida do possível, alguns um pouco mais ou um pouco menos, mas você tenta, na medida do possível, o tempo inteiro fazer esse diálogo com aquilo que está referenciando, né, o seu texto. Então, parabéns por isso. Né? Eu acho que desconfigurou, acho não, tenho quase certeza que desconfigurou algumas coisinhas, né? Deve ter sido aqui o meu computador, meu laptop, quando você mandou o trabalho, algumas coisinhas ficou um pouco desconfigurado, nada que dificultasse a minha leitura, mas o seu texto está tão bem escrito, tão organizadinho, que eu não vou nem comentar isso. Deve ter sido o meu computador que desconfigurou. Por exemplo, tem uma linha só em determinada página. Ninguém escreveu uma linha numa determinada página, dá Enter, né? Então, mas depois você, né, deu uma conferida se realmente o problema foi daqui do meu computador, se tem alguma coisinha aí ruim. Então, aqui nesse tópico, você retoma uma vezinha ou outra, né, as questões da legislação, mas você vai trabalhar isso mais lá daqui a pouco, mais lá para frente, né, num outro subtópico. Aqui nesse tópico, eu gostei demais quando você, deixa eu ver aqui, nesse tópico aqui 2.1, né, marcos legais da luta campesina, eu não sei se mantém campesina ou camponesa, eu não sei, eu acho que camponesa tem uma relação mais próxima com a fundamentação teórica do materialismo histórico dialético, né? E aí o Adorno, né, eu acho que combina um pouquinho, porque quando se usa esses teóricos, não se utiliza tanto essa nomenclatura campesina. Geralmente se utiliza mais a nomenclatura camponesa. Mas, enfim, isso, para uma dissertação de mestrado, eu acho que a gente não precisa polemizar nessas questões, mas poderia ser marco legal da luta camponesa por uma educação do campo. Aí depois você avalia. E eu acho que é um subtópico assim, muito bem feito, muito bem feito. Assim como o Nozu também já deixou aí nas entrelinhas essa sugestão, acho que merecia você aí pensando numa possibilidade de publicação desse subtópico, né? Claro que colocando uma introdução específica para esse subtópico, umas considerações finais específicas para esse subtópico, mas eu acho que aqui você consegue fazer um apanhado, né? Um apanhado de uma quantidade significativa de informações relevantes e históricas, né, acerca dessa articulação estreita, né, entre educação do campo e movimentos sociais. Né? O tempo inteiro, para bom entendedor das coisas, percebe que não dá para falar de escola do campo, que não dá para falar de educação do campo, desassociado das lutas dos movimentos sociais camponeses. Né? Eu acho que está muito claro isso no seu texto, né? Com muita frequência você deixa claro a importância do MST, a importância da CPT. Em algum momento, talvez você até exagere em relação ao MST. É claro que o MST é estratégico, é fenomenal, é importantíssimo, mas ele não é o único. Ele não é o único. Mas como não é também o objetivo principal da sua dissertação de mestrado, não dá para também falar lá do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, da CONTAG. A CONTAG, por exemplo, tem uma importância significativa, extremamente significativa, nesse debate da educação do campo, nessa articulação da educação do campo com os movimentos camponeses. Mas não é o seu objetivo principal, então dá para se concentrar nesses dois que você talvez tenha citado um pouco mais, que foi a Comissão Pastoral da Terra e o MST, beleza? E aí aqui você cita novamente, né, CPT, MST, você fala do Estatuto da Terra, né, você vai fazendo esse apanhado, né, legal, o Plano Nacional de Reforma Agrária, né, o primeiro, né, no governo Sarney, né, já está naquele período aí da redemocratização. Então, você faz esse bom debate, e aqui eu tenho uma questão que dá pano para manga, né? Acho que você não faria isso, mas eu gostaria muito de ter possíveis orientandos que pudesse
você apresenta isso aqui, não com profundidade, mas apresenta. Eu gostaria muito de ter orientantes, talvez numa tese de doutorado, que desse conta desse debate da reforma agrária popular, né, na articulação com a educação do campo, e talvez fazer essas duas comparações que você faz aqui no seu texto, né? Quando você faz aquele recorte do governo Fernando Henrique Cardoso, né, de 1995 a 2002, e quando você faz o recorte de 2003 a 2010. Você até fala um pouquinho antes do Collor, muito resumido, um pouquinho depois da Dilma, muito resumido, mas o seu foco são nesses dois governos, nos 8 anos do FHC e nos 8 anos do Luiz Inácio Lula da Silva. E assim, com um conjunto, né, belíssimo de informações. Teve um momento que eu estava lendo seu texto, aí eu falei, caramba, essa garota está puxando um saco do Fernando Henrique Cardoso, qual vai ser a hora que ela vai dar um chega para lá? Aí teve uma hora, né, que você mostrou, né, a distância, né, do que foi dito nas políticas públicas nessa conjuntura, né, da verdadeira conjuntura lá no chão da sala de aula em relação à reforma agrária e tantas outras coisas. E depois, né, inclusive no próprio governo Lula, um texto muito bem escrito que você, né, no rasga-seda do início ao fim, nos 8 anos do governo Lula. Pelo contrário, você inicia o seu texto já dando as cacetadas, né, das inúmeras contradições que teve, mas depois você também apresenta, né, um monte de situações, inclusive, né, o próprio avanço desse debate que a gente está tendo aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje debatendo a educação do campo, é exatamente em função do empoderamento que a educação do campo teve nos 8 anos do governo do PT. Né? Então, é um subtópico assim de fôlego, tá? Subtópico de fôlego, parabéns por ele. Aí tem algumas marcações aqui que, enfim, acho que o que eu comentei já é o suficiente. Deixa eu ir lá para o outro subtópico, que você fala mais da educação do campo em si, né? Do histórico da educação do campo em si, cujo título é o 2.2, né? A trajetória da educação do campo no Brasil. Né? Aqui você faz aquele histórico que a gente relativamente já conhece, que eu fui marcando aqui, está marcado, não vou ficar falando disso, porque isso geralmente, né, a gente conhece. Logo no início, aquelas minhas pinimas, né, de professor de história, não sei se você, já que se o seu subtópico é sobre a trajetória da educação do campo no Brasil, e você nos apresenta claramente que esse debate vem com a LDB, talvez, né, 939496, ou seja, se vem de 1996 para cá, eu, sinceramente, não sei se você precisa escrever um parágrafo que tenha lá a Constituição de 1934, que tem lá 2 linhas, 3, depois a Constituição de 1946, que tem mais lá 2 linhas, e depois, pimba, você cai lá em 1980 com a MST. Então, não sei, sinceramente, se precisa desse parágrafo aí de lá em 1934, lá em 1946, e que você não aprofunda. Você escreve aqui 2, 3 linhas, mas, enfim, depois você avalia com o Alain se mantém ou retira. Essa é uma questão. E aí depois você vem de boa, né, com todas essas questões aí que a gente já conhece em relação à LDB, a Constituição de 1988, o ENERA, o PRONERA, beleza. Até aí, a grande maioria dos textos que a gente lê dá conta disso. O que você inova, aliás, e o tempo inteiro tentando, né, articular com os movimentos sociais, o que você inova, não sei se é a mesma página aí que você tem, porque o meu parece que ficou um pouquinho desconfigurado, mas aqui, na minha página, aqui, você inova a partir do momento que você, na página 81, você fala desses programas na articulação com a pedagogia da alternância. Porque, na grande maioria dos textos que a gente lê, as dissertações, né, de mestrado que a gente lê por aí, fala dessas políticas públicas, mas parece que não dá a visibilidade necessária à pedagogia da alternância. E falar da pedagogia da alternância é extremamente necessário, porque a maioria dessas políticas públicas, de fato, dialoga com a pedagogia da alternância. Eu só pediria que você, ao invés de botar regime de alternância, né,
você colocou aqui, está falando do Pronera na página 81, você, ao invés de escrever aqui, o programa é fundamentado no regime de alternância, o programa é fundamentado na pedagogia da alternância. Dê visibilidade a essa nomenclatura que tem uma potência muito maior, pedagogia da alternância, do que regime de alternância. Eu acho que você define bem o que é uma escola do campo, né? Eu acho que está muito claro, né? Porque não é a mesma coisa que escola rural, que não é. Eu acho que você conceitua bem, na escola do campo é um conceito, e eu acho que você faz isso bem. E você traz de novidade para o seu trabalho, mesmo que de maneira assim breve, mas você trabalha nesse seu apanhado histórico coisas que uma boa parte dos colegas não fazem. Não sei se é porque está mais recente, né? Porque a gente ainda tem uma mania meia esquisita de dar conta da educação do campo só lá do Pronera, da Secadi, não sei, aí parece que acaba tudo em 2004, 2005. E você traz um momento mais recente, você fala do Procampo, que é de 2007, você fala do programa Escola Ativa, que hoje é uma outra nomenclatura, hoje é o programa Escola da Terra. Acho que seria interessante você colocar pelo menos aí uma, né, falar, né? Pelo menos uma nota de rodapé. Hoje não é mais essa nomenclatura Programa Escola Ativa, hoje é Programa Escola da Terra, a partir do Pronacampo, que você também traz, Marinete. Você fala do Pronacampo, que é recente, ó, relativamente recente, é de 2012. Você fala de outras legislações de 2014, 15. Então, fiquei assim, super satisfeito de você trazer no seu texto, num subtópico, hein, Marinete? Você trouxe isso num subtópico. Então, parabéns por isso, né? Não é um capítulo, num subtópico você consegue dar conta disso. E, para terminar de verdade, eu vou aqui pedir para você, no 3, subtópico 3, deixa eu ler aqui, subtópico 3, o título da pedagogia da alternância, que eu estou rodando aqui o meu mouse. Breve histórico da pedagogia, está vendo aqui? Aqui está correto, você não botou breve história do regime de alternância, né, nas escolas família agrícola, você botou breve história da pedagogia da alternância. E aí, Marinete, aqui, já fechei lá, tá? Eu estava dando uma olhadinha lá no texto, agora já esqueci aquilo lá e estou olhando aqui para o seu rostinho e desse homem lindo aí que está com a mão no cavanhaque. Marinete, vou te fazer só uma provocação, que você depois vai... Eu acho que você não tem tempo suficiente para dar conta dessa minha provocação, mas é uma provocação para a vida, e aí você pensa em fazer isso numa outra conjuntura. Nesse subtópico, o título deixa eu ler aqui de novo, Breve Histórico da Pedagogia da Alternância e das Escolas Família Agrícola no Estado do Espírito Santo. Eu entendo perfeitamente você colocar nesse subtópico 12 vezes, que eu fui lá ver, no localizar, 12 vezes a nomenclatura MEPs, Movimento de Educação Promocional do Estado do Espírito Santo. Mas eu confesso que eu não consigo compreender por que você excluiu completamente a Racefaz. A Racefaz é tão importante quanto o MEPs num subtópico com esse título. Esse título não é a trajetória do MEPs e o regime da alternância nas escolas do campo agrícola do Espírito Santo. Se fosse esse título, beleza, você falaria só do MEPs. Mas ali você colocou a pedagogia da alternância no Estado do Espírito Santo. E não dá para compreender a pedagogia da alternância das escolas família agrícola no Estado do Espírito Santo sem falar da Racefaz. E eu estou vendo que você está concordando com o tio Ramofli. Então, acho que você precisa tentar dar um gás aí. Não consegui para agora, não tem problema algum. Mas talvez num outro momento, se você de fato for publicar esse capítulo 2, aí numa publicação
mereceria um destaque, porque está completamente desproporcional. Você fala muito do MEPS e tem que falar, mas você não fala absolutamente nada da Racefaz. Beleza, meus amores? É isso, Alain Damasceno, professor mais bonito e cheiroso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Um abraço. Obrigado. Nem adianta dizer, está gravando, está gravando. Tá gravando. Bom, perfumado eu sei que eu sou, porque agora pelo computador não dá para saber isso, né? Por hora. A tecnologia avança. Marinete, você tem alguma... Eu acho que é importante você dialogar com o professor Ramofli, trazer aí, né? Ele te fez provocações muito interessantes, que eu acho que você pode trazer aí de maneira muito objetiva, porque o tempo, né? É exíguo, mas trazer aí algumas perspectivas que dialogam com as provocações muito pertinentes que o Ramon te fez, tá? Tá. Bom, professor Ramon, te agradeço também, muito obrigada aí. E eu aceito a provocação, eu acho que o prazo de 60 dias dá, né? Não vai ser fácil, mas a gente vai tentar, né, Alain? A trazer, então, essa Racefaz, realmente, né? No decorrer, a gente é muito texto, é muita coisa para fazer, acaba deslizando e não faz. Mas eu vou tentar trazer dentro desse texto ainda, acrescentar isso que ficou faltando aí. E muito obrigada pela observação, tá? Vocês têm contribuído muito. Pode deixar que no finalmente vai aparecer tudo que você, o professor Nozu, acrescentaram aí. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Eita, Marinete. Ô, Marinete, eu sou o último a falar, pela tradição, né? O seu orientador. Penso que o professor Nozu e o professor Ramofli, que já estiveram na qualificação, retornaram, então eles conseguiram objetivamente identificar o quanto você avançou no seu processo formativo. Indiscutivelmente, você não está apenas recebendo um título no momento em que você defende sua tese, até porque isso só se consolida com a versão com a entrega da versão final, né? Então, isso, bom, a defesa da dissertação por si só não caracteriza a titulação, né? Você tem ainda deveres a serem cumpridos junto ao programa, mas de qualquer maneira, essa é uma etapa muito, muito importante, né? Porque para chegar lá na entrega da versão final, tem que passar aqui por essa etapa que é a defesa, né? E que bom que você teve em sua defesa 2 professores que foram, no meu entendimento, orientadores simultâneos com o Alain, né? Porque tanto o Nozu quanto o Ramon trouxeram contribuições e continuam trazendo nesse momento mais contribuições importantíssimas para qualificar seu texto. E aí eu acho que seu texto, dentre todas as orientações que eu já fiz, e são muitas, eu já devo estar chegando aí a 30 orientações de mestrado, você apresenta um texto realmente, como o professor Nozu e o professor Ramon disse, muito maduro, e que reflete muito do seu processo de investimento na sua formação. Então, assim, o que eu quero dizer, em síntese, é que eu tenho orgulho do que você nos apresenta como pesquisa. Indubitavelmente é uma pesquisa que traz elementos substanciais para avançar na produção do conhecimento na área, sobretudo na interface entre educação especial e educação do campo. É mais uma pesquisa dentro do LEPED, que, né, vem se consolidando como um laboratório de pesquisas nas interfaces, não só com a educação do campo, mas a gente trabalha com Mônica. O Nozu participou recentemente da banca da defesa de doutorado de Mônica, que falou sobre educação profissional. A gente tem trabalhado sobre as múltiplas dimensões da vida da pessoa com deficiência, do público-alvo da educação especial, que se materializam do ponto de vista, né, da educação formal, nas modalidades que a gente pode trazer para o debate. E agora eu quero falar da Marinete. Marinete, gente, é uma pessoa muitíssimo disciplinada. Muito insegura, mas eu acho que ela tem que ter clareza agora, aos 45 do segundo tempo, que ela não está se titulando mestre em educação por dádiva, é mérito. Você se tornou uma pesquisadora, e eu me orgulho muito disso, por ter te acompanhado nesse processo de amadurecimento acadêmico, profissional e intelectual. Marinete passou por muitos percalços, perdas nessa pandemia, não foi um momento fácil na vida. Na verdade, não foi um momento fácil na vida de todos nós, né? Todos fomos impactados de alguma maneira, uns mais, outros menos, mas a Marinete passou por momentos muito difíceis, e só quem sabe disso sou eu, porque eu sou orientador dela e tive a oportunidade de dialogar com ela. Em alguns momentos ela teve vontade de desistir,
mas ela teve resiliência para continuar, e hoje ela colhe os frutos dessa resiliência. Ou seja, esse trabalho, ele foi construído, ele foi forjado com muita luta, porque a Marinette ela não é apenas uma pesquisadora, moradora de uma realidade campesina. A Marinette, ela é praxis. Ela é professora e ela não teve licença em nenhum momento da realização do mestrado dela. Ela fez esse mestrado e apresenta esse texto de uma realidade que ela conhece, né? O filho dela é aluno da escola onde ela fez a pesquisa, que é uma escola do campo. Então, ela é uma moradora do campo, ela conhece a realidade da educação do campo, ela tem, né, um filho que também tem demandas específicas de aprendizagem. Então, ou seja, a vida da Marinette é de uma multidimensionalidade e que é inspiradora. E eu me emociono porque é muito difícil fazer pesquisa no país quando você não tem condições de fazer pesquisa, e a Marinette provou que nas condições mais adversas, mesmo assim, a universidade pública pulsa a vida. E ela, numa universidade pública, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como professora de uma rede pública extremamente precarizada num país onde seus governantes, ou sobretudo este governo, cada vez mais vem alienando o trabalho do docente e escolar e educacional, ela mostra que é possível produzir ciência nas condições mais adversas possíveis. Então, eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho, muito orgulho. Eu penso que eu contribuí para a formação de uma pesquisadora que vai fazer a diferença na sua realidade de Águia Branca. E eu desejo muito que pessoas como você, Marinette, que pouco fala, que a Marinette é muito caladinha, gente. Ela é muito observadora e ela não fala muito. Mas eu desejo muito, muito, muito que você ocupe um espaço que eu penso que nós precisamos ocupar. Cada vez mais eu penso que é o espaço do gestor da política pública, ou seja, nós precisamos ocupar esses lugares onde, historicamente, quem ocupa nos subalterniza. Eu desejo que você seja, sim, diretora de escola, secretária de educação, coordenadora de educação do campo ou de educação especial do seu município, porque com o conhecimento que você tem, com a formação que você tem e com o poder da caneta nas mãos, você é capaz de mudar essa realidade, pelo menos loco-regionalmente. Eu nunca pensei isso, confesso, mas cada vez mais estou impelido a pensar que, se a gente quer mudar a realidade, a gente tem que, como diria a minha orientadora de doutorado, muito querida e conhecida do professor Nozu, pegar o boi pelos chifres. É isso que a gente tem que fazer. Então, fico muito feliz por estar com você nesse momento, mais feliz ainda de você não só ter terminado um mestrado. Alguns terminam e algumas terminam o mestrado. Você não só terminou o mestrado, como se tornou pesquisadora. Parabéns por isso. Agora a palavra é sua. Ai, estou tão feliz. Eu também me emociono muito de ouvir isso. Eu realmente sou uma pessoa muito quieta, muito observadora. Eu não gosto de holofote, eu não gosto de... Estou aprendendo a lidar com isso, com o mestrado, e eu cresci muito, muito quanto pessoa. O mestrado me ajudou demais. Eu não imaginava chegar no mestrado. Cheguei, não me esqueço da entrevista em que eu estava muito nervosa, acho que você se lembra disso. E quando veio o resultado, eu fiquei muito feliz, mas muito preocupada também. Como dar conta, né? Mas graças a Deus, trabalhando o tempo todo, o dia inteiro, agora 3 turnos, pandemia, percas, mas deu tudo certo, muito feliz. Não tem palavras para expressar, e com certeza você fez parte desse amadurecimento, desse crescimento. Você é um amigo, você é um companheiro, você é um parceiro, você não é só um professor. E isso faz com que a gente se sinta segura. Você sempre, Marinette, calma, vai dar certo, né? Porque as angústias, às vezes, dá vontade, meu Deus, vou parar, vou desistir, você nunca deixou isso acontecer. Então, assim, só agradecer. Você é uma pessoa de Deus enviada para a gente, para dar força, para orientar e ajudar e abraçar. Você é muito acolhedor. E eu agradeço muito a oportunidade, agradeço aos professores, aprendi a ter um carinho enorme por Nozu, por Ramofli também, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês, e foi muito, muito bom conhecer vocês. Poderia ser pessoalmente, né, professor Nozu? Está aqui em Águia Branca, no Espírito Santo,
Mas Mas, infelizmente ó, não já foi. vou adiantando. Em breve, assim que a gente voltar aí para o presencial, porque a gente está na transição, né? Nozu e Ramofli. Nos aguarde aí, Isso. em Águia Branca, porque eu, Nozu e Ramon vamos aparecer aí e vamos Opa! fazer aquela celebração, viu? Opa, que bom! Venham conhecer o Espírito Santo. Tem muitas Ó, montanhas capixabas. Obrigada. não, e vamos comer essas comidas típicas daí, que eu sei que Isso a aí. culinária aí é maravilhosa. Marinete, Isso mesmo. eu e o Ramon e o Nozu vamos nos reunir secretamente. Vocês podem continuar aqui na sala. Os colegas que estão presentes, pessoas, podem abrir câmera, áudio e dialogar com você. Nós vamos nos retirar, a gente vai desligar a câmera e o áudio, mas a gente continua conectado aqui e a gente vai decidir secretamente sobre a conclusão desse processo da defesa, tá? Já, já, não saia daqui. Já, já, a gente volta. Estou aqui. Tchau. Já, até já. Até. Parabéns, Marinete. Muito boa a sua apresentação, viu? Obrigada. Que Parabéns, nervosismo. Marinete. Obrigada. Parabéns, Marinete. Muito Sucesso. obrigada, Foi linda a gente. sua apresentação. Que nervoso que dá, né? Nem imaginava que era tanto. Quem já passou sabe, né? Parabéns, Marinete. Foi lindo. Obrigada, meu anjo. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? É sempre muito bom ver que tem gente aqui, que a gente não está sozinho, está ali apoiando. Eu acho isso muito importante no grupo de LEPED, como são acolhedores, né? Eu estou sentindo muita falta de participar. Quando começam as reuniões que eu estou perdida? Acho que dia 20 alguma coisa, né? Semana que vem? É isso, Ju? Isso. Semana que vem. Vai ser a primeira, né? Eu estou trabalhando muito, eu não estou conseguindo acompanhar mais. Menina, você está 3 turnos. 3 turnos. É uma luta, e aí, né? o ano passado também já era uma escola de tempo integral e já ficou complicado para mim participar, pois poucas vezes eu consegui entrar. Mas, assim, eu vou tentar ver se mudo os horários de aula, né? Eu gosto muito, eu sinto muita falta de estar presente no laboratório. É bom, né? Ju, você está no mestrado? Já acostumei. Eu vou começar agora. Você passou agora? Passei agora no PPG, ainda vai ter matrícula. Tem uma colega minha que trabalha comigo que entrou agora também, a Aldivânia. Foi? Então vou procurar ver. Acho que vai voltar presencial, né? Vai? Vai, acho que vai. Já divulgaram umas notas, vai voltar sim. Que foi tão bom presencial, Ju. A gente foi em 2019, né? Todos os encontros. E aí, em novembro, a gente saiu com a esperança, assim, vamos nos encontrar em março do outro ano, e não teve mais. Então, a gente fica muito assim, não tivemos tempo de nos despedir. Mas foi muito bom. Eu acho que o presencial, ele traz uma parceria tão grande, a gente cria um elo, né? Eu acho que vocês merecem estar no presencial. A gente não aguenta mais o remoto. Parabéns, Nete. Meu amor, obrigada. Estou aqui quietinha te acompanhando. Amanhã eu estou com você, tá? Que nervoso que eu tô, até quase sem voz. Eu estou vendo isso. Toma as maracujinas. Cris. Nete, meu amor. Angélica. Você ia arrasar, com certeza. Angélica, que bom. Estou muito feliz por você, Nete. Muito, 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 Obrigada, muito feliz. meu amor, pela sua companhia sempre, né? Você é semana que vem, né? Nem me fala, eu estou nervosa daqui. Eu não tenho dormido, eu não tenho comido, dor de cabeça. Eu sou muito ansiosa, mas que bom. Passou. Mas você arrasou, foi maravilhoso. Obrigada. Que bom. Eu tento não mostrar, mas eu sou muito ansiosa. Você sabe disso. Angélica, você está na escola ainda? Estou na escola ainda, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Alimentar os animais ainda tem. Meu Deus. Mas foi lindo, parabéns. Obrigada, muito feliz também. Aliviada. Que peso! Hoje eu durmo. Foi tirado. Meu Deus. Muito bom. O momento mais esperado, né?
Dá uma agonia de voltar e falar assim, reprovada. Ai, Senhor. Duvido. Nunca será, duvido. Ai, Jesus. Você arrasou, menina, viu? Bom, Eu cheguei a chorar aí. aqui. Ai, meu Deus. Estamos de Obrigada. volta. Só Que esperar bom. o professor Nozu e o professor Ramofli para fazermos a leitura da sua ata. É importante lembrar, Marinete, que, independente do resultado aqui você sabe que existe um prazo institucional para a entrega da versão final, tá? Com as incorporações das sugestões da banca. Você sabe disso, tá? Uhum. Eu acho que o prazo é de 60 dias. O professor Ramon, que foi vice-coordenador, até pode confirmar para a gente, mas eu acho que o prazo é de 60 dias após a defesa. Você tem que entregar essa versão final. A minha sugestão é que você faça imediatamente, em caso aprovada, faça imediatamente as alterações, as incorporações, que eu sempre peço que sejam feitas numa cor diferente no texto, para que quando você me mande, né, eu já verifique imediatamente que essas alterações foram feitas e as solicitações da banca atendidas. Porque não dá tempo para ler o texto todo de novo, tá? Manda em vermelho, em azul, a cor que você quiser as alterações. Bom, vou fazer a leitura da ata aqui. Então, vamos nos reunir. Se fosse no presencial, estaríamos, né, em ato solene, em pé, mas aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 15h30, né, por webconferência, instalou-se a banca examinadora da dissertação de mestrado da aluna Marinete Silva, sob orientação do professor doutor Alan Rocha Damasceno. A banca examinadora foi composta pelos professores pesquisadores, professor doutor Washington Nozu, da Universidade Federal de Grandes Dourados, e o professor doutor Ramofli dos Santos Bicário, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A dissertação intitulada Políticas Públicas de Educação Inclusiva, Interface na Educação Especial, na Educação do Campo, no município de Águia Branca, Espírito Santo, foi iniciada às 15h35 e teve a duração de 30 minutos de apresentação. A candidata, após avaliada pela banca examinadora, obteve o resultado aprovada, devendo a candidata entregar a versão final em até 60 dias à sua coordenação de curso, de acordo com a deliberação 84, de 22 de agosto de 2017, Seropédica, 16 de fevereiro de 2022, assinam a ata Washington César Choitino Nozu, Ramofli Bicário dos Santos e Alan Rocha Damasceno. Parabéns, Marinete, a mais nova doutora do PPGEA. Muito obrigada. Ai, muito feliz. Não tem palavra para falar. Não cabe no coração. Nós estamos aqui também felizes por participar dessa sua construção, dessa sua história. Tá? Meu abraço carinhoso, afetuoso. Parabéns, Marinete. Obrigada, Ramofli. Parabéns, Marinete. Obrigada, Nozu. Marinete querida. Muito obrigada, gente. Gratidão à presença de Miriam, Rosângela, Marco Viegas, Juliana Ferreira, Alessandra Andrade e alguém que eu não consigo identificar porque o nome é Cris. Guest Befiel 19, não sei o que, não consigo identificar o nome aqui. Gente, então, olha, damos por encerrado aqui a defesa de dissertação de mestrado de Marinete. Vou parar a gravação.